No dia seguinte ao ataque contra o Pinay, as tropas japonesas atacaram a cidade chinesa de Nanquim. Uma vez na cidade, os comandantes japoneses mandaram seus soldados andarem violentamente pelas ruas na operação que se tornou conhecida como o Estupro de Nanquim, nas 7 semanas seguintes. Eles sistematicamente invadiram e queimaram a cidade e cercaram os bairros, destruindo a maioria das construções. Os soldados japoneses estupraram, torturaram e mataram os cidadãos da cidade. No final, mais de 40 mil chineses foram mortos. Após o massacre de Nanquim, o governo americano estabeleceu então o chamado embargo moral, que proibiu a exportação de aviões para o Japão. Em 1940, o governo japonês ajustou seu curso e parceria, que certamente lideraria a guerra contra os Estados Unidos. O principal plano japonês de conquista estava completo e um governo base foi estabelecido para receber ordens diretas de Tóquio. Os cidadãos chineses foram forçados à escravidão para apoiar os eventos japoneses na conquista da China. Além disso, para assegurar os recursos naturais e a necessidade de alimentar o progresso, foi preciso controlar o número de ilhas do Pacífico. Os espólios dessa conquista começaram a ir para as indústrias no Japão. Mesmo assim, eles precisavam de mais. Apesar do sucesso, a ofensiva à China estava crescendo com um pequeno progresso desde 1938. Com Hitler e Mussolini à frente do controle no continente europeu, e com os aliados lutando na Grã-Bretanha e os americanos procurando a neutralidade. Em setembro de 1940, Japão, Alemanha e Itália assinaram o Pacto Tripartido. O motivo desse pacto era evitar a invasão de outras fontes de recursos naturais à frente da nova China. Em algum lugar do Atlântico, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill encontra o presidente Roosevelt. Um aperto de mãos simboliza o maior compromisso entre os líderes das nações de que se tem conhecimento. Aqui, no dia seguinte, o Tratado do Atlântico foi totalmente reformulado. E quando partiram, o tratado visava a paz proeminente e ascendente nos corações das duas nações mais democráticas do mundo. $16 milhões de homens perdidos pela maior greve que atingiu a defesa dos Estados Unidos. Em toda a nação, a maior mobilização na tentativa de retirar os homens das linhas de defesa. Em vários lugares, a polícia enfrentou os grevistas cara a cara. Aqui, bombas de gás lacrimogênio foram usadas na frente do campo de aviação da Califórnia, enquanto que as tropas americanas ficavam na frente da fábrica para preservar a ordem. Eles se deslocaram para assegurar que não fosse interrompida a produção das aeronaves que lutariam pelos Estados Unidos e defenderiam a nação na guerra. Com o controle dos nazistas no governo Vichy, que regia a França e seus territórios, os japoneses pediram que se estabelecesse bases de tropas na China. Extensivamente, essas forças não permitiriam que nenhum outro bem militar passasse das fronteiras para dentro da China. O governo dos Estados Unidos ficou alarmado por essa ação.
Ela indicava claramente a mudança de direção do regresso japonês. Se não pudessem entrar pelo norte da Índia, eles teriam que se juntar às posições aliadas ao sul, incluindo as Filipinas. O presidente Roosevelt já estava pronto para uma guerra contra a Alemanha, como uma forma de retribuição. A corrente isolacionista estava estabelecida na opinião pública, e uma ação militar estava fora de questão. Mesmo assim, estava claro que a regressão do Japão não ficaria sem uma resposta. Portanto, os americanos congelaram os ativos japoneses nos Estados Unidos. Isso foi um golpe para um ícone do império financeiro. No entanto, as notícias pioraram. Além do congelamento dos ativos, os Estados Unidos impuseram o embargo aos carregamentos de petróleo para o Japão. A Grã-Bretanha e Países Baixos concordaram. Apesar de o fato do Japão ter estocado petróleo por preverem o embargo, não teriam o suficiente para 18 meses. E o militarismo estimava uma guerra na China dentro de 3 anos. Claramente, a situação se tornou crítica. O governo do Japão, com raiva de ser prejudicado por uma ação tão desleal, viu a decisão do embargo como um ato de guerra. O alto comando japonês estava agora convencido de que, se a situação dos Estados Unidos não se estabelecesse com diplomacia, teria que ser ajustada com uma ação militar. A tensão cresceu rapidamente. Durante os próximos 3 meses de 1941, os diplomatas dos Estados Unidos e do Japão negociaram a questão. O Japão pedia aos Estados Unidos para que o embargo do petróleo fosse interrompido, e os Estados Unidos se recusavam a fazê-lo, a menos que o Japão concordasse em controlar sua agressão contra a China. Os Estados Unidos lembraram ao Japão que a recusa de seguir seus propósitos seria vista como um sinal de hostilidade. Os líderes japoneses, Roosevelt e outros líderes perceberam que a guerra seria inevitável. Enquanto os diplomatas continuavam a negociar, as nações se preparavam para a guerra. Nessa época, a base naval que operava na Califórnia já estava em Pearl Harbor há mais de um ano. O Havaí parecia ser o local ideal para as forças americanas no Pacífico por sua posição estratégica. Estava no meio do caminho da costa oeste americana e a base militar japonesa, nas Ilhas Marshall. A presença avançada obrigaria a retirada formal dos japoneses, se o Japão continuasse sua expansão. A tropa de Pearl Harbor teria essa obrigação. Em fevereiro, a tropa da Marinha Americana no Pacífico recebeu um novo comandante, o almirante Husband Kimmel. Ele tinha muitas características do almirante japonês Isoroku Yamamoto, comandante das tropas japonesas, mas não tinha o mesmo carisma e imaginação que Yamamoto. Kimmel se formou em Minneapolis em 1904, o mesmo ano em que Yamamoto se formou em Etajima. Kimmel revelou um talento impressionante para o jogo e muitos dos seus marinheiros estavam conectados a ele. Mas a sua carreira não envolvia experiência com a aviação naval. Em fevereiro de 1941, ele assumiu o comando da Frota do Pacífico com a patente de almirante. Kimmel era devotado à ofensiva. Ele nunca visualizou sua frota em posição defensiva. Em 1941, ele trabalhou e fez todos trabalharem à exaustão, preparando-se para o dia em que estava por vir, quando seus navios navegariam para atacar o inimigo. Após o fracasso de Pearl Harbor, ironicamente, os homens concordaram que os navios da frota dos Estados Unidos no Pacífico nunca tiveram uma boa condição como na época da liderança de Kimmel. Com a sua caneta, o presidente Roosevelt assinou uma carta à nação solicitando o alistamento de todos os homens com idade entre 21 e 35 anos.
16 de outubro. Neste dia, milhões de jovens americanos de todos os cantos do país se alistaram para o serviço militar. A história se repetia. Alistados agora seriam sorteados. O mesmo aquário que foi preenchido com cápsulas na Primeira Guerra em 1917 foi usado para sortear o contingente dos tempos de paz. Eram milhões para a artilharia. Milhões para os tanques e bateria antitanques. Milhões para milhares de aviões. Uma grande frota dos Estados Unidos e outros milhares vindos da Grã-Bretanha. As forças aéreas americanas ainda fizeram o primeiro experimento com paraquedas na guerra, anos antes dos russos fazerem uso deles no conflito. Enquanto o Japão terminava seus exercícios de guerra, os Estados Unidos terminavam seus últimos porta-aviões da Marinha. Em outubro de 1941, os japoneses concluíram que não teriam uma boa guerra contra os Estados Unidos. Como as negociações diplomáticas continuavam, o almirante Yamamoto estava instituindo um plano para mobilizar a frota americana com um ataque surpresa. Apesar da disposição de descanso da equipe de generais, os intensivos treinamentos logo começaram. O plano de bombardeio de Yamamoto incluía 60 pesados porta-aviões, carregando 300 aviões acompanhados de 45 barcos de apoio e uma frota de submarinos. O alvo principal do ataque seria os porta-aviões americanos. A inteligência americana afirmou que um grupo de navios deixou o porto em exercício de combate e, na maioria das vezes, a frota inteira estava ancorada nas docas. Todos os bombardeiros disponíveis foram usados no ataque. E a força de ataque se reabasteceria no porta-aviões em pleno mar. Para o sucesso do ataque, todos os porta-aviões americanos deviam ser destruídos para evitar o contra-ataque aéreo. Além disso, um poderoso elemento deveria ser incluído no ataque como cobertura dos bombardeiros japoneses. O ataque seria mais efetivo se fosse feito à luz do dia. Yamamoto escolheu o nascer do sol. Com o treinamento finalizado, os porta-aviões sob o comando de Chuichi Nagumo deixaram o Japão com os radiotransmissores desligados. A inteligência americana seguiu suas rotas por um tempo, mas perdeu o rastro antes de encontrar o destino. O dia estava chegando. Quarto ato. A frota perdida. Às 6 da manhã, no horário do Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, o primeiro esquadrão de ataque japonês foi lançado de um ponto a 349 quilômetros a nordeste de Pearl Harbor. A primeira esquadra da força de ataque consistia de 49 bombardeiros de alto nível, 40 bombardeiros com torpedos e 51 bombardeiros de mergulho, escoltados por 43 caças. Assim que decolavam, se dividiam em seções diferentes rumo ao seu objetivo. Às 7h02 da manhã do dia do ataque, 1h30 depois de decolarem do porta-aviões, 2 operadores nas estações do radar na costa norte de Oahu detectaram a aproximação dos caças japoneses. Embora os americanos alistados que manejavam o sistema experimental do radar tenham localizado a aproximação de aeronaves, o oficial em tarefa no quartel descartou essa posição, sugerindo que fosse o voo de um B-17 que vinha do continente. Ao mesmo tempo,